Olá, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve assim aquela situação de sei lá, o seu filho te desobedeceu, você ensinou como é que ele tem que guardar os brinquedos, ensinou sobre uma rotina, tentou estabelecer uma rotina e aí você não viu o resultado dessa conversa? Pois é, gente, eu já passei por isso. E às vezes eu vejo que a gente fica assim, muito no blá 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 blá, né? A gente fala, 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 e os nossos filhos, né, fica ali, ouve, dependendo do temperamento, ele questiona, dependendo do temperamento, ele nem deixa você falar, ou ele te ouve, porém você não vê o resultado dessa conversa. Acontece que nessa conversa, quando a gente não vê o fruto do ensinamento acontecendo, pelo menos a gente acha que não está acontecendo, a gente entra dentro de um processo de querer convencer os nossos filhos de que eles têm que nos obedecer por causa disso, 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 disso. E esse processo de tentar convencer, esse blá blá blá, acontece muito que nós explicamos, ponderamos, tentamos, né, fazer ali, encontrar o ponto de equilíbrio dentro dessa conversa, colocando as nossas necessidades. Porém, acontece algo muito comum. Nós falamos, 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 porém, os nossos filhos muitas das vezes não compreendem uma palavra sequer do que a gente falou. Eles ouvem, eles sabem que alguma coisa está errada, sabem que tal atitude não foi correta, porém esse blá 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 não chegou ali na consciência dele, na consciência da responsabilidade, na consciência da maturidade para que ele possa vir a dar então esse fruto que a gente tanto deseja, que a gente tanto quer. Nós já falamos aqui, nem sempre o que a gente comunica e ficou claro para a pessoa que está nos ouvindo, para quem estamos falando, tentando explicar um determinado assunto, um determinado acontecimento. Aquilo que nós entendemos não é o mesmo que o outro entende. Então, quando a gente fala e o outro não entende, não acontece a comunicação, porque a comunicação é quando você comunica, você fala ou você explica, mas o receptor entende, compreende aquilo que você está falando, aquilo que você está ensinando. Isso acontece muito em sala de aula, por exemplo, o professor fala, ensina. Agora, numa classe aí com 20 alunos, desses 20, com quantos essa professora consegue se comunicar? A quantos que ela consegue atingir? Ainda mais com 20, de repente até nessa totalidade de 20, né? Temperamentos diferentes, por exemplo, a gente sabe que cada um tem um nível de aprendizagem, uma maneira diferente de absorver. É como um alimento que você pode receber da mesma fruta para 3 crianças. Cada uma vai degustar de uma forma diferente, a mastigação é diferente, enfim. Então, como atingir essa comunicação? Como tornar ela eficiente? Bom, antes de falar como, primeiro nós precisamos sempre nos colocar num lugar de consideração realmente, de humildade, para entender que até mesmo nós que somos adultos, muitas vezes só mudamos uma determinada situação quando a coisa fica ruim pra gente. E isso não é diferente com as crianças. Então, por exemplo, no caso de uma dieta, né? Como eu falei, às vezes a pessoa quer alcançar o objetivo de perder o peso, mas ela não quer pagar o preço que ela tem de pagar para alcançar o objetivo. Porém, se a gente pega aí um exame, aquele exame deu super alterado, o médico fala, ou você corta isso, ou você regra determinado alimento, ou você, seu caso, a situação pode piorar, então quer dizer, a coisa aí ficou ruim, né?
Então a gente vai na nossa consciência, não, puxa, agora eu realmente preciso mudar essa situação. Então as crianças, elas agem da mesma forma. Então existe aquela consequência que ela tá ali próxima da criança e existe aquela consequência que ela tá um pouco distante, ou seja, ela tem um espaço ali para agir. Então, através das consequências, é uma forma que a gente consegue estreitar esse espaço, porque a gente precisa lembrar que a criança ela está num processo de desenvolvimento. Então, quanto mais espaço a gente der para ela, mais ela vai usar esse espaço, tá? Porque ainda não tá ruim para ela. Agora, se a gente estreitar esse espaço através de uma consequência quase que imediata, por exemplo, televisão, né? Existem crianças que gostam de ficar muito na televisão, no computador, na internet. Então, quando você tem ali um combinado por exemplo, você vai poder assistir, sei lá, por 1 hora, 40 minutos. Deu esse tempo, é claro que essa criança, ela não vai pausar, até porque eles não têm, a maioria deles não tem noção de tempo, e mesmo que tenha, se ele vê que você deixa, que você permite, ele vai ficar ali quietinho na dele, né? Continuando ali naquilo que ele gosta. Então, dando esse tempo dos 40 minutos, por exemplo, então você chega, ó, deu tempo. E assim, você pode sinalizar para ele ou arrumar uma outra forma que ele vá adquirindo autonomia para que ele vá conseguindo ter um ajuste do tempo ali, aprender a gerenciar o seu próprio tempo. Isso é super legal de fazer. Então, mas quando deu esse tempo e essa criança ela não cumpriu com o combinado, então antes disso, naquele combinado, você já tem que avisar, ó, é tanto tempo, se você obedecer, gerenciar o seu tempo, então o que você vai ter que no dia seguinte você vai poder fazer a mesma coisa. Não fez, não combinou, não quis, quebrou o acordo, então a consequência é que amanhã você não vai ter esse tempo de TV ou esse tempo de internet. Essa consequência entra na questão da comunicação. Por quê? Porque se essa consequência não chegar para essa criança, vai acontecer que você vai continuar no blá 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 e o que ele vai fazer? Se eu passar do horário que foi estabelecido, que a minha mãe estabeleceu, o máximo que vai acontecer é eu ouvir aí um tempo o falatório dela e nada mais. Mas eu vou ter ali os meus minutinhos a mais naquilo que eu quero. Por isso é importante que esse combinado seja cumprido, seja obedecido por ambas as partes. Lembrando que é uma luta dos nossos filhos e é uma luta nossa também, no nosso dia a dia, fazer aquilo que a gente quer fazer e não aquilo que a gente não quer fazer, não tem tanto prazer em fazer. Só que nós somos adultos e nós temos essa luta diária. Porém, a nossa consciência, a responsabilidade que nós já temos hoje, nos ajuda, nos orienta a optar por aquilo que precisamos fazer e não simplesmente por aquilo que gostamos de fazer. E é essa consciência, é essa responsabilidade que nós temos de desenvolver isso nos nossos filhos. Por isso que também as tarefas domésticas também auxiliam muito os nossos filhos no desenvolvimento dessa responsabilidade, do autogerenciamento. Se você não assistiu os vídeos que eu gravei falando sobre as tarefas domésticas, eu te convido a assistir porque está muito legal e vai te orientar bastante. Nossas escolhas geram resultados ou consequências. É importante que você deixe isso muito claro para o seu filho, porque quando não houver uma obediência de um combinado, ele está escolhendo o quê? As consequências e não um fruto. Lembrando, como já falei aqui no outro vídeo, a árvore pode até estar bonita, cheia de flores, mas quem nos dá a doçura é o fruto. Então, é uma escolha dele. Então, é muito importante que você leve o seu filho a desenvolver essa responsabilidade sobre as suas atitudes. Certa vez, a minha filha esbarrou numa cadeira e ela era pequena ainda. E a minha sogra, muito querida, né, coisa de vó, falou assim, ai, cadeira malvada, né, passando a responsabilidade para a cadeira. Mas eu estava ali por perto e aí com todo jeitinho,
eu fiz o que tinha que ser feito. Então eu falei assim: não, vó, a cadeira não tem culpa, a cadeira tá aí, ó, tá no lugarzinho dela. Então, assim, a Manu que não prestou muita atenção na cadeira, que foi querer brincar, mas esqueceu que a cadeira tava ali na frente. Então, a gente precisa olhar o que tá na nossa frente, né, pra gente não se machucar. Então, assim, a gente não pode transferir uma responsabilidade que é nossa. E nós precisamos ensinar os nossos filhos também a terem, a assumirem a responsabilidade por aquilo que eles escolhem. E a gente pode fazer isso desde muito pequenininho, com coisa muito simples, mas que vai ter um ganho enorme lá na frente. Tá bom, mamães? Então não esquece, as nossas escolhas geram resultados ou consequências, tá bom? Explica isso pro filho de vocês direitinho, numa linguagem assim que eles consigam entender, e eu tenho a certeza que você irá colher o fruto desse ensinamento. Então, comunicação, vocês precisam ter certeza que eles entenderam, e para isso você precisa realmente conversar. E é claro que eles vão insistir em estar fazendo aquilo que eles gostam. Por isso que é sempre muito importante você trazer esse lado da consequência e não passar por cima, não deixar para depois. Precisa ser na hora e ela precisa ser feita. Ele precisa entender que essa consequência vai chegar. E se essa consequência chegar, está chegando porque foi escolha dele. Assim ele escolheu. Tá bom? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.